amados irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao módulo 5 de Empreendedores Bíblicos. É um curso sobre empreendedorismo que a gente está desenvolvendo para você aprender a montar um pequeno negócio. E hoje nós vamos falar, dentro da área da capacitação, uma das 3 competências. Lembrando que as competências que você precisa ter para montar um pequeno negócio são competências técnicas, administrativas e comerciais. Já falamos sobre competências técnicas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre competências administrativas. Na verdade, a área administrativa para pequenas empresas tem sido ultimamente um grande tabu para as pessoas. Tem sido uma grande dificuldade, porque a pessoa, quando ela vai abrir um negócio, ela esquece da área administrativa. Ela é um bom técnico, ela é um bom vendedor, mas ela esquece que ela tem que administrar bem o seu negócio, já que ela almeja que no futuro o seu negócio dê lucro. E na área administrativa, a gente precisa estar sempre atento com algumas coisas que a gente não faz. Mas o que é administrar? Administrar tem 4 pontos específicos que nós vamos ver, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Como que eu faço isso? Veja, todas as vezes que você planeja onde você está e aonde você quer ir, significa que você está começando a aprender conceitos de administração. Mas só isso não é necessário, você precisa organizar o seu negócio. Por exemplo, você precisa organizar o layout para quem trabalha com produtos, você precisa organizar ferramentas para quem trabalha com serviços, você precisa organizar planilhas, você precisa organizar estoque, você precisa organizar seus clientes, você precisa organizar seus horários. Então, a parte da administração também entra a parte da organização. Mas de nada adianta você planejar, organizar, e você mesmo que planejou e organizou, não dirige isso. Então, você precisa também dirigir. Como dirigir? É saber para que rumo está indo esse estoque, esse controle, essas planilhas, essa verba. Então, você precisa ter isso em mente, que você também precisa ser o mentor do seu negócio e aquele que vai dirigir o seu negócio para saber que caminho ele vai tomar. E você precisa controlar isso. Como é que eu controlo isso? Eu controlo através de planilhas, através de Kanban, através de anotações, né? O mínimo de organização e o mínimo de administração você precisa ter para o seu negócio, porque senão você não vai saber aonde está indo o seu dinheiro, sabe por onde ele entra, mas não sabe por onde ele sai. Então, você tem que ter controle de entrada e saída, você tem que ter controle de fornecedores, você precisa ter controle de precificação do seu produto e serviço, saber se a sua matéria-prima aumentou ou diminuiu, precisa saber de leis, e tudo isso está dentro da área da administração. E quando se formamos bons técnicos, nós esquecemos da área da administração, que é muito importante no negócio, tá? E é importante que você faça cursos nessa área. O próprio Sebrae, ele tem cursos de administração. Agora, cada empresa, dependendo do serviço ou produto que ela vende, ou para qual você destinou o seu negócio, vai ter um jeito de administrar. É um grande erro quando a gente faz algum curso de administração, a gente quer seguir o modelo daquela empresa. Não tem como você seguir o modelo daquela empresa, já que são pessoas diferentes, são negócios diferentes, são ambientes diferentes, talvez sejam estados diferentes, têm leis diferentes. A administração ela vai te dar um norte de como fazer, mas desenvolver as suas planilhas, desenvolver a sua metodologia de administração é com você, é aquilo que fica mais simples para você entender. Você pode fazer isso através de planilhas de Excel, você pode fazer isso num caderno, lembrando que antigamente não existia caderno, não existia computador, não existia notebook, não existia telefone, mesmo assim as pessoas tinham conceitos administrativos. A pessoa que é mais lembrada em conceitos administrativos, por exemplo, é José. Naquela época não existiam os recursos que tem no dia de hoje. Tá? Então, ele tinha essas competências técnicas, mas ele também tinha as competências administrativas. E isso é muito importante para o seu negócio, que mostra uma organização no seu negócio, principalmente quando você vai falar com bancos ou quando você vai apresentar a sua empresa para prestar o serviço para uma outra empresa. Algumas coisas eles vão pedir, vão ver se você é organizado, se a sua resposta é dada em tempo hábil, até para você apresentar a sua empresa, você precisa saber quem é essa empresa, ao que ela se destina, qual é o serviço ou produto que ela vende, qual é o mercado que ela está, e tudo isso faz parte da administração. Senão você começa a tatear no escuro, e a falta de administração também é um dos motivos da quebra das empresas ou da desistência do empreendedor.
Por quê? Porque quando ele não tem controle sobre a sua empresa, talvez ele ganhe muito dinheiro, mas talvez esse dinheiro também saia demais dentro da empresa e ele não consegue saber para onde está indo os seus recursos. É por isso que é importante administrar essas entradas, essas saídas, ter um controle de fornecedores, ter um controle de clientes, saber onde está indo o seu dinheiro e saber no que ele está sendo colocado. Justamente para você tomar as melhores decisões, decisões assertivas, principalmente nos momentos de dificuldade ou de escalada da empresa. Da escalada de empresa é quando você quer crescer o seu negócio ou aumentar o seu mix de produtos e serviços. E tomar decisões assertivas quando você tem que cortar algumas despesas que são supérfluas, por exemplo, é a planilha, é o caderno, é um número que vai dizer se você pode fazer aquilo ou não, até para você tomar decisões futuras. Então, administrar é uma área muito importante dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Ou você faz cursos de administração, ou você contrata uma pessoa para administrar para você. Agora, entenda que todas as vezes que você contrata alguém para administrar para você, essa pessoa ela nunca vai administrar do jeito que você quer. Ela vai administrar do jeito que ela aprendeu. Então, geralmente vira conflitos, sem falar que se você está iniciando um pequeno negócio, esse recurso que você teria dessa pessoa a mais, desse salário a mais, que você poderia colocar dentro da sua empresa, você acaba pagando um terceiro para administrar para você. E ninguém administra melhor o negócio do que o próprio dono. Por isso é importante você fazer alguns cursos de administração. Fluxo de caixa, controle de entradas e saídas, contas a receber, contas a pagar. Não se assuste que no começo parece uma coisa muito complexa, mas com o passar dos meses, 2, 3 meses no máximo, você já vai estar dominando isso e fazendo até de cabeça e também criando fórmulas de administrar isso melhor para o seu negócio. Então, sempre busque uma forma de administrar o seu negócio de uma forma com que você entende e que você consiga explicar para o seu cliente, para o seu fornecedor e até mesmo para os seus colaboradores na hora que você vai precisar apresentar números, até mesmo para um banco, quando você vai precisar do empréstimo, você com os números na mão, é mais fácil de dar respostas. Organização, que está dentro da administração, também é muito importante, geralmente quando as pessoas elas vão ter alguma visita de algum fiscal, ou alguém da prefeitura, ou da vigilância sanitária. É claro que esse curso está voltado para pequenos negócios. O interessante desse curso seria que você fizesse esse curso antes de se formalizar, porque durante o curso eu vou te dar várias noções de administração e de documentação que você vai evitar tomar prejuízos mais adiante. Então, uma das áreas que a gente precisa buscar capacitação é na competência administrativa. A maioria das empresas, elas crescem por causa da administração. Assim, vai te dar números para você tomar decisões mais assertivas, tá? Então, planejar, organizar, dirigir e controlar fazem parte da administração. E dentro de um dos empreendedores bíblicos mais notáveis da área da administração, ninguém mais, ninguém menos do que José. É claro que eu vou usar José aqui, porque eu já falei da competência técnica que ele tinha, vou falar um pouquinho também sobre a competência técnica dentro do assunto administração de José, mas teve outras personagens bíblicas, por exemplo, que fizeram uso da administração. Como é que Moisés conseguiu administrar esse povo todo pelo deserto nesses 40 anos? Como marchar, como resolver conflitos, como conseguir água, quais são os momentos em que Deus deu o maná, que o povo precisava de água, os momentos de lutar, os momentos de parar, os momentos de andar, como administrar as crianças, as mulheres, os animais. Então, veja que eu estou falando de José, mas Moisés também precisou muito de conceitos administrativos no deserto. Claro que ele teve ajuda primeiramente de Deus, é o que a gente sempre busca, mas ele também teve ajuda de outras pessoas que o ajudaram a administrar, e ele levou o povo até a entrada de Canaã. Mas nós vamos falar sobre a administração de José quando ele estava lá no Egito. E eu vou usar exatamente quando ele estava falando com o faraó. Ele aprendeu a administrar, ele administrou com seu pai, depois ele administrou a casa de Potifar, depois ele administrou o cárcere, depois que ele teve esse aprendizado, vamos dizer assim, em lugares menores, em empresas menores, em situações menores, esse aprendizado administrativo, Deus achou que José estava pronto agora para administrar algo maior, que nada mais foi do que ele ser governador do Egito. Mas eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 41, no versículo 34, todo Gênesis 41 fala bastante sobre José, sua administração técnica, comercial e administrativa.
Capítulo 47 fala mais sobre a administração comercial, mas a área administrativa fala mais em Gênesis capítulo 41, eu vou ler no versículo 34. É o conselho que ele está dando a Faraó quando ele interpreta o sonho. Está escrito assim, Gênesis 41, versículo 34. Faça-se isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Versículo 35, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo das mãos de Faraó, para mantimento das cidades e o guardem. Veja que José, além de ele estar interpretando o sonho de Faraó, ele está dando conceitos administrativos para Faraó. E claro que Faraó vai pensar, olha, quem é o melhor homem para administrar se não é esse que interpretou os sonhos? Então, José, assim que ele vira governador do Egito, ele começa a planejar. Nós vamos ver lá no versículo 46 que a primeira coisa que José faz, ele começa a passear por toda a terra do Egito, ele começa a planejar, ele começa a conhecer a terra, e ele vai começar a organizar os governadores dessa terra e como guardar esses grãos, como guardar esse mantimento. É claro que a competência técnica de montar silos, José não tinha, então ele pegou os construtores do Egito, que aliás no mundo antigo, tanto os egípcios quanto os romanos eram excelentes construtores. Então as competências técnicas as quais José não tinha, ele pegava do povo do Egito, mas a competência administrativa de organizar esse povo ficou nas mãos dele. Não só isso, mas também de dirigir, dele lá verificar esse tempo todo, se realmente estava sendo feito da forma com que ele disse que deveria fazer. Então ele fez um planejamento, ele foi por todas as cidades do Egito, ele viu as cidades, ele organizou os governadores de cada cidade, ele pegou as pessoas que tinham competência técnica para montar os silos para aquelas cidades, e ele dirigiu e ele organizou. Ele chamou cada governador, explicou qual era a ideia, o que deveria ser feito, e nesses 7 anos ele foi lá verificar se realmente estava sendo feito da forma ao qual ele já tinha falado com o Faraó, e o Faraó tinha dado uma ordem. Então veja que José, ele tinha essa capacidade administrativa para administrar toda essa gente. É claro que ele contou com o auxílio de outras pessoas, mas essa competência, essa capacidade que ele tinha, ele adquiriu aonde? Adquiriu com o seu pai, depois adquiriu na casa de Potifar, depois adquiriu no cárcere, e agora por último ele estava aplicando como governador do Egito. Veja que como administrar é algo muito importante. Se ele tivesse só a técnica, ele não seria o governador do Egito, ele não administraria uma grande nação. Espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre administração. Faça cursos, é gratuito no Sebrae. Procure outros órgãos do governo que também oferecem cursos gratuitos. Tem muitas universidades federais, até universidades privadas, que basta você fazer um cadastro lá, você faz cursos gratuitos nessas áreas técnicas, administrativas, comerciais. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.